A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alexandre, da comunidade Metodista de Brodowski, e hoje eu estou aqui com a Lucimeire. A Lucimeire, que ela já começou a contar um pouco da vida dela aqui, eu fui impactado pelo testemunho da vida dela. E eu quero te fazer algumas perguntas, eu quero que você fique bem à vontade, Lucimeire, a respeito disso aí. E eu queria começar primeiro falando um pouco da sua vida. Ela que teve uma experiência sobrenatural, ela vai contar de uma cura que ela recebeu de Jesus, mas eu queria que você entendesse o contexto da vida dela. Lucimeire, você começou me falando que você casou nova, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Eu casei com 19 anos, né? Tive meu primeiro filho com 20 e conheci a palavra muito cedo, com 16 anos. Conheci a palavra com 16 anos e aquela palavra me tocou muito de coisas que eu agia assim de uma forma que é errada, mas eu não achava, não sabia que era errado. E dentro da Bíblia, sabe? Dentro da Bíblia, a Bíblia aberta assim, então aquilo me tocou muito. Mas assim, foi só aquele momento, né? Me tocou muito tudo. Depois eu fui na igreja, eu tinha já meus 21 anos, 22, que aí até eu levei meu filho na igreja junto. E fiquei lá também um tempo. Aí também depois por coisas assim, né? Eu precisei parar, a gente era casado, o marido não era convertido, então a gente acaba optando de ficar em casa, né? Uhum. Também parei, fiquei pouco tempo lá, mas, né? Mas a palavra nunca sabe aquela coisa que sempre vai te tocando. Ela foi semeada e começou a ser gerada aos poucos. Foi uma semente muito grande, né? Eu falo assim hoje que eu não fiquei na época a pessoa que me apresentou a palavra com 16 anos, foi a única vez que eu vi ela. Então foi uma semente muito grande, né? Você lembra o nome dela? Hã? Você lembra o nome dela? Não é Rosângela, eu não lembro. Eu lembro que ela morava na rua eu namorava nessa época, era na rua da casa do meu namorado. Mas ela era parente de uma parente minha, né? A Rosana, Rosana, Ah. lembro, é a Rosana. Mas ela até hoje trabalha no Correio em Batatais, né? Lembrança, fez E eu esse foi o lembrar. primeiro impacto. Deixa Foi. eu te fazer uma pergunta. Você me falou para mim, você me contou sobre. Você teve um casamento muito tumultuado, seu primeiro casamento, né? Me conta um pouco do que aconteceu, como aconteceu. Então, nós começamos a namorar muito cedo, né? Igual eu falei, eu tinha 16, 15 para 16, né? Ele também era muito novo, tudo. Era uma pessoa, assim, uma pessoa boa, assim, do jeito dele, tudo, né? Quando a gente se conheceu. E aí, quando eu namorava, eu já sofria tipo, uma agressão física, né? Eu sofri agressão física, verbal, traição, né? E mesmo assim eu quis casar, né? Então assim, a gente tem hora que a gente procura, né? Também, né? Deus mostra tanta coisa pra gente. Fala, ó, se tá acontecendo tudo isso daí, ainda você vai, né? Você queria se resolver, né? Então, tipo, eu namorava, ainda fui casar uma pessoa que já fazia as coisas, né, mundanas, Uhum. né? Então é onde que eu casei. E eu casei piorou mais ainda a situação, né? Eu casei porque não era Deus, sei lá. Eu acho que Deus me mostrou uma coisa e eu fiz outra, né? Que Uhum. a gente erra muito, né? E então aí depois eu sofri mais, porque eu sofri, aí teve traição, né? Ele tinha caso com o padre que nos casou na igreja. O próprio padre que fez teu casamento. Na igreja, na igreja. Ele teve caso com o padre, ele teve caso com outro padre também, né? Isso assim, não é falar, ela ficou sabendo, não. Eu tive provas, né? Uma mulher doída, ela tem provas, Uhum. ela não tem desconfiança só. Desconfiança é só um começo. E aí depois ele teve caso também com um rapaz, 8 anos. Nossa. Depois de casar, 8 anos ele teve caso com esse rapaz. Teve caso também com uma mulher
que já, tipo, era 30 anos mais velho que ele, também teve caso. E Isso ele tinha quantos anos? tudo novo, é coisa de, se eu tinha 20, dos mil, ó, bom, eu já tô pondo junto com o namoro, né? Fiquei Uhum. 15 anos com ele, uns 15 anos. Então, assim, ó, eu fiquei com ele, com 30, ele tinha 25 anos, eu tinha 22. No caso desse relacionamento com esses homens, essa mulher, foi de namoro e foi que ele não parou, né? Ele era Você contínuo. contou para mim que a diferença de idade dele para essa mulher era. 30 anos, 35 anos. Então, ele caso com ela, ele tinha caso, não, ele não tinha, não era homem de ter só um caso, ele tinha caso com ela, tinha caso com o padre, você entendeu? Era tudo sequencial, tipo assim, hoje eu fico com você, daí 2 dias você entendeu? Não era uma, E quando você participava de todo esse relacionamento com ele, estando com ele, sempre havia. Você comentou comigo que você desconfiava, você olhava para as pessoas e falava assim: "Ah, essa mulher tem um caso com ele, esse homem tem um caso. Sempre houve essa desconfiança. Como é que é viver dentro de um casamento com isso? achar que amanhã vai ser melhor. Quando você, eu sempre tive muito temor a Deus, né? E eu lembro que quando a gente namorava, até mesmo depois que a gente casou, que ele foi morar, que nós fomos morar em Ilhabela uma época, então ele foi pra lá, ficou 8 meses, e eu fiquei em Batatais. E aí o meu filho falava assim, o Giovanni, que era o mais velho, mãe, vamos tomar sorvete, né? Tinha uma sorveteria ali próximo à nossa casa. Eu falei, não, teu pai não tá aqui, a gente não vai tomar sorvete, vai fazer tudo com teu pai, nós somos uma família, a gente não tem que fazer nada com teu pai. Olha só. E aí ele me pedia tanto, e eu comecei a ficar com dó. Aí sabe como eu saía? Eu pegava nos dois nas mãos assim, eu andava assim, ó. Até tinha medo de carro, fazia assim com o carro assim e ia. Eu não queria olhar pra homem, até de eu olhar eu achava que eu tava fazendo errado. Não, não que eu ia olhar por Uhum. intenção, mas eu não queria nem ver, pra mim tinha que ter só uma mulher na rua, né? É uma coisa meio estranha, né, isso, mas eu era assim. Era Olha assim. só. E Eu acredito que tudo, pela forma que ele era e você desconfiava, era a resposta que você queria dar diferente, né? Não, isso aqui é a maneira de andar certo, a forma de estar conduzindo um casamento. Era algo que você esperava desse, né? Era uma cobrança para você de algo que você esperava dele. e eu achava assim que era coisa de Deus também, né? Acho que tudo tinha na minha vida, Deus que eu me conheço por gente, que eu sei que eu sou gente, né? Eu acho que sempre teve Deus na minha vida, sabe? É uma história muito linda, assim. Uhum. Então, tudo que eu fazia, mesmo sem conhecer a palavra, sem conhecer a Bíblia, sem saber que o Deus do meu, ou que hoje eu sirvo um Deus vivo, né? Então, mesmo assim, eu tinha um laço forte com o meu Deus. É por isso que eu tô hoje na presença dele. Uhum. Por que, que, eu não- que hoje eu tô bem? Em vários setores da minha vida. Porque eu sabia que um dia meu Deus ia me resgatar. Amém. Entendeu? Você falou que você fez essa transição depois de ir para Ilhabela. Você achava que ia terminar, e você contou para mim que lá também você passou por situações. Foi. Até então, porque quando eu fui pra Ilhabela, eu fiquei os 8 meses em Batatais, até que eu te falei o negócio lá que eu, pra sair de casa, não saía. Nisso que eu não queria sair de casa, já tava, já tinha uma mulher grávida dele lá em Ilhabela. Já estava tendo outro caso. Já, é. E ela já tava grávida, ela já tava. Eu morei na mesma casa que a mulher que ele tava andando tava grávida. Olha aí. Nos 9 meses que ela gerou a criança, com eu lá E dentro. isso E os você falou meus para mim que filhos. você desconfiava, mas não sabia, né? Mas era uma desconfiança, tipo assim, eu sabia, Uhum. mas você não tem prova. Aí depois, é por isso que eu falo, né? Que quando eu falei o negócio das coisas que eu passei na minha vida, desconfiar é uma coisa, mas ter prova é outra. Então eu já desconfiava, mas depois eu tive prova, né? Que o bebê foi uma prova, né? Uhum. E ela depois mesmo veio me contar, né? Então é uma coisa muito forte, né? É muito dolorido. E aí depois tem a história que você já, de pequena, você já tem uma outra história grande, né? Você contou para mim que, ó, você tá lá e tá sozinha. E você contou para mim que você ficou sabendo aos 21 anos que os seus pais que te criaram não eram seus pais biológicos, Sim. né? E você convivendo com tudo isso. Conta um pouco sobre isso, sobre essa, quando você descobriu esse impacto, se você teve contato com a tua mãe, você conheceu sua mãe biológica. Então, eu descobri
que a minha família biológica não era a minha família biológica com 21 anos. Porém, eu descobri de uma maneira muitotórbida, né? Uma maneira muito doída, né? E assim, o pior disso tudo, que eu descobri, nesse patamar que eu descobri que eu não era filho deles, eu fui gerada num prostíbulo, né? Né? Então daí caiu tudo junto, né? Eu com 20, aí descobri assim, muita coisa. Porque até então eu fui na casa da minha mãe, que eu, na verdade, eu conheci minha mãe, tinha 13 anos. Com 16 anos que eu fui ter contato com ela. E aí depois eu ia atrás dela, eu via ela, tipo assim, ela bebia, ela era alcoólatra. E então aí eu não quis, eu ficava brava, não queria ficar perto, eu não tinha a maturidade e o Espírito Santo para me falar, não, você tem que ir lá para ajudar ela, né? Porque depois até eu passei por esse processo, né? Tipo assim, eu falei da minha mãe e eu mesma fiz. Então você já estava com essa dor da parte da tua mãe, de descobrir sobre isso, 21 anos, depois entrou num casamento tumultuado, aí você tá lá em Ilhabela, passando novamente se repetindo por isso, porque, eu saí de Batatais, agora a minha vida vai ser diferente lá, e de repente você encontra tudo isso acontecendo de novo lá. Como é que foi isso lá? Então, aí ele engravidou, a menina nasceu. A menina nasceu, e aí depois, não, aí depois que eu descobri, na verdade, foi assim, na hora que eu descobri que ela até então, na hora que ela já estava para ter o bebê, que ela foi tem em outra cidade, ela pegou, me abraçou e foi embora. Aí a prima dela veio me contar que era do meu marido. Só que a prima dela já estava andando com meu marido também. E a prima dela me levou para São Paulo para me acolher, me levou em psicólogo, me deu colo, me deu carinho. Falei, nossa, tem uma amiga agora, né, uma irmã. Aí ela chamou meu marido lá para São Paulo pra gente fazer as pazes, conversou com a gente, levou a gente na igreja, né, tudo, levou na igreja. Eles E era uma igreja evangélica. Lá em São Paulo, eles levou a gente lá e em Ilhabela também a gente foi. E aí a gente foi na igreja, tudo, a gente conversou, tudo e tal. Aí eu perdoei ele, né? Até então que eu não sou de guardar nem rancor, né? Eu não sou uma pessoa muito assim, na hora, né? Que a gente é humano. Aí nós voltamos. Não passou muito tempo, ele já tava, na verdade, ele teve um filho com essa moça. A outra moça que morava com a gente, ele também tava tendo um caso. E a prima dele, que veio pra me agradar, ele tava tendo um caso com ela também. E você me contou que essa que te ajudou era casada. É essa própria, que é a casada que me levou na igreja, que me deu colo. E aí eu na casa dela, teve uma época a luz apagou, né? É que há muito tempo a gente não lembra detalhes das coisas. E aí eu fui acender a luz para ver meus filhos, agora me lembrando direito, porque meus filhos estavam deitados no beliche. E eu fui lá. No que eu acendo a luz, aí eles estavam nus, os dois. E você pegou ele te traindo ali, foi quando você descobriu. Não, isso que eu já sabia, né? Aquele negócio que eu te falei, eu já sabia. Aí a desconfiança já existia. Aí Deus só te dá a prova depois. E era ela que era a mulher de um pastor? Não, ele andou com outra. Outra mulher. Essa daí só era uma serva de Deus aí. Eu fico imaginando aqui como é que a palavra de Deus foi chegando para você, né? Tudo torta. Todo torta. Que situação. E aí você largou dele? Então, aí, até então ainda eu não fiquei com raiva dela, né? Dessa aqui. Nenhuma da mulher que ele andou, depois eu tive contato com, até hoje eu tenho contato com todo mundo. Assim, menos a Mari, que eu nunca vi mais a pessoa. Então, nunca tive mais contato. Mas assim, a mãe da menina eu tenho contato hoje, né? Então, assim, eu é uma pessoa que eu quero levar almas para Deus, né? Eu não quero ter, né? Você ficou quanto tempo com ele casada? 15 anos. 15? Entre namoro, eu ponho tudo, né? Tudo junto. Namoro, o tempo que casamento. você ficou com ele? E esses 15 anos foi esses 15 anos dessa forma? Foi esse casamento desse jeito? Não, 15 foi só de casado. Foi sim, tudo dessa forma. Nossa. Então, aí, assim, e eu acho que igual entregar para Deus, né? Então, eu fiquei muito, muito
atormentada, porque eu ia na igreja, aí depois ele andou com a mulher de um pastor, lá em Ilhabela. Na igreja de Batatais, quando eu fui, tive um problema, né? Então, assim, eu fui, né, caminho torto, mas eu acho que já Deus que já fazia isso, né? Falou, não, eu tô te pondo assim, né? Eu tô te mostrando. Jesus, quanto tempo que Jesus, né? Jesus foi lá, Jesus não reclamava. Então ele fez isso comigo, porque ele falou, não, você vai andar no espinho, você vai ser açoitada, mas porque depois eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a honra e a glória para você. E quando você voltou de Ilhabela, você largou dele e voltou para Batatais? Aí, então, aí que foi o pior, porque aí quando eu vim de Ilhabela, é outro caso que ele teve também, né? E esse caso foi assim, ele dava aula lá em Ilhabela. E aí ele tava tendo um caso com essa mulher. E só que até então eu desconfiava, sempre a desconfiança. E ele foi fazer um curso em São Paulo. Aí ele veio embora. No que ele voltou, ele parou no Vaca Preta, que era uma lanchonete que vinha para Ilhabela. As irmãs do marido dela estavam lá. As irmãs dela ligou pro marido dela e falou, ó, a tua mulher tá aqui, tá com outra pessoa aqui, né? Tá. E aí ele pegou, já esperou ele lá com uma arma na mão, lá Na na balsa. balsa. Aí ele ligou pra mulher dele e falou, olha, eu tô aqui te esperando que eu vou matar você e ela, né? Aí ela já não voltou. Aí eles voltaram pra casa da mãe dela em São Paulo. Daí então nunca mais eles voltaram. Aí onde foi que eu passei necessidade, fome, Então ele meus te filhos. abandonou por medo do que poderia acontecer com ele. Olha, na verdade, eu acho que depois você ficou com ela, até hoje ele tá com ela, né? Então, assim, o dele voltar, até entendo, né? Porque também não queria ver o meu pai dos meus filhos morto. Eu acho que ele ia ser morto nesse dia. Mas dele não voltar mais, ou não mandar dinheiro para sustentar os filhos deles, ver os filhos dele passar fome. É igual eu falo, o problema não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. O que ele fez, o que ele faz, é uma coisa que ele vai ter acerto, né? Agora ele também é evangélico, graças a Deus. Então cada um colhe o que planta. Agora, o que ele deixou de fazer pros filhos, é isso que mais me doeu. Porque até então eu tava desempregada. Eu trabalhava, só que até então nessa época eu tava desempregada. Foi aí que você contou para mim que vocês voltaram para Batatais Voltamos com a roupa do corpo. e aí você passou um tempo muito difícil ali. Passei fome, dormi na rua. Cada dia eu comia na casa de uma pessoa, não tinha o que comer. Só que antes disso, por que aconteceu tudo isso? Não precisava ter passado tudo isso. Eu fui ficar na casa da minha sogra, na casa da minha sogra na época, eu e meus filhos. E eu só pedi pro meu ex-marido, falei, olha, não vem aqui com ela, porque os meninos, eles precisam ter uma educação diferente. Eles estão sofrendo muito golpe, eles passou fome em Ilhabela, né? Só não passou fome porque a família, a vizinha deu o que comer, né? Mas eles viram que eles estavam passando, eles viram que o pai deles não estava lá, o Giovanni já era grande, né? O Giovanni já é menino, já grande, já. O Giovanni já tinha, o quê? Seus 9 anos, 8 anos, né? O Gabriel que era mais pequenininho. Falei, então, vamos, né, com calma. Não, ele, com coisa de um mês, ele já estava lá com a mulher beijando. Isso te machucou demais, você me Por contou, causa né? dos meninos. Não é por minha causa. Aí eu falei pra minha sogra, falei, olha, eu vou deixar aqui, ela sempre tratou muito bem meus filhos, sabe? É uma pessoa que eu, né, abençoo demais. E eu vou arrumar trabalho. Aí eu trabalhei num hospital, né, só que eu ganhava muito pouco, né? Tipo assim, eu tinha que pagar, aí eu fui dormir num açougue, fui morar no açougue. Eu morava num cômodo, no açougue literalmente mesmo, que antigamente, faz muito tempo, né, isso já, graças a Deus. E era cheio de aqueles açougues vazados, você lembra, né? Sim. Aí a mulher pôs uma madeira lá na frente, eu dormia no açougue, comia na casa da mulher que me alugou, né? Porque eu não tinha como comer. Você me contou que você começou a ficar muito sozinha, e você começou a sair durante a noite com os amigos, tipo conhecer assim, amigos. o que acontece? Eu fiquei sozinha, porque eu fiquei 15 anos, ó, ele foi meu primeiro namorado. Uhum. Meu primeiro relacionamento. E eu não conhecia ninguém, eu conhecia ele com 15 anos. Então, eu nunca quis saber de ninguém, então assim, eu não tinha mais ninguém pra conhecer. E meus filhos estavam longe de mim. Eu falei, eu vou pra balada, né? Então, até então... Isso você tava com quantos anos?
Então, porque eu separei 2 vezes dele, né? Então, tipo assim, eu separei com 25, depois eu separei com 30. Então, nos 25 anos, eu separei, aí eu comecei a ir, até então, comecei com 25 anos. Aí eu fui pra balada com 25. Aí, só que antes disso, na onde eu morava, no bairro que eu morava, eu conheci uma galera, assim, uma turma lá. E aí eles me ofereceu a maconha. Foi quando você teve a experiência de começar a usar drogas. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito boba, muito boa, muito humilde e ao mesmo tempo acreditando em tudo, sabe? Eu me acho muito assim. E aí eu peguei e falei, não vou fumar. Então é isso que eu quero dizer. Eu sempre falei muito não, mas o meu problema é o final, que eu falo sim, né? É mais fácil você falar assim da hora e o final falar não, né? Então. Aí eu fumei. Passei muito mal. Tá. E acho que eu fiquei... nessa época eu sou... Tá certo. Nessa época eu só fumei maconha. Aí nós voltamos. Porque quando eu larguei dele, foi quando o negócio da mulher lá, da mulher que eu peguei eles nus lá, né? Aí ele me procurou. Aí eu voltei de novo com ele. Então nessa época que eu fiquei separado dele, que foi 8 meses, 1 ano, e eu fui onde usei maconha. Eu só usei maconha. Aí nós voltamos. Aí eu fui pra Ilhabela de novo, os meninos foram de novo pra Ilhabela. Aí foi onde começou o caso, que é essa mulher, que é a última que ele teve, que eu acabei de te contar. Aí eu voltei. Nessa volta que eu tive... Novamente pra Batatais. Porque teve 2 separações, que eu... Tanta coisa que eu não mencionei. Nessa segunda separação que eu tive, essa última volta foi aonde que foi o degrau de tudo, da minha caída no chão mesmo. Porque aí eu me prostituí. Você contou pra mim que o que mais te machucou foi a necessidade dos filhos e você sabia que você tinha que criar eles, tinha que fazer alguma coisa para poder sustentá-los. Foi assim, hoje pensando atrás assim, eu falo assim, mas por que eu não pensei assim, eu me cobro muito isso, sabe? Eu ainda não consegui me libertar disso. Peço muito pra Deus. Eu olho pra trás assim e falo assim, mas por que eu não fui procurar uma faxina pra fazer? Por que eu não fui limpar um chão? Por que eu não fui catar uma grama? Eu era nova ainda, tinha força, né? Falei, por que eu fui por esse lado? Tinha loja pra trabalhar, que eu procurasse loja. Por quê? O porquê do porquê? Hoje, lendo a Bíblia e frequentando a igreja, porque quando você tem a palavra, você tem tudo, né? Quando você tem um pastor, você ouve o pastor, você lê a Bíblia, você tem tudo. Tudo que eu fiz de errado, a minha mãe fez. Você me contou, é verdade. Aí, então, você hoje... acabou repetindo, né? A minha pergunta vem isso, vem isso, mas por que eu não fui atrás de uma faxina? Porque eu nunca tive medo de trabalhar. Sempre veio essa coisa na minha cabeça. Então, aí, hoje, rebobinando as coisas, vai encaixando. Mas por quê? Porque eu peguei tudo. A minha mãe biológica, ela já se prostituiu. Eu fui concebida num prostíbulo. Olha só. Entendeu? Eu fui concebida num prostíbulo. Você entendeu? Então, o que você imagina? E você falou pra mim que você ficou quantos anos na prostituição? Eu fiquei 3 anos. Nas drogas e na prostituição. Você falou pra mim que pra poder enfrentar isso, você começou a usar outras drogas, né? Foi assim, muito difícil, sabe? Essa vida, igual eu tô te falando, que eu te falei no começo. Por que eu não fui fazer uma faxina, né? E mesma coisa quando eu tava lá dentro, né? Como que eu vou fazer aqui? Que jeito que eu vou? Era a mesma coisa, eu não queria estar ali, mas eu tava amarrada. Tava preso na situação. Você imagina você ficar amarrada, você assistir aquele filme que você fica amarrada, você te prende aqui, você vai falar, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui lá. É a mesma coisa assim. Eu me sentia presa, eu queria sair, mas eu não conseguia. Entendeu? Então eu usava a bebida, muita bebida. Porque eu já fui alcoólatra, né? Você pode dizer que eu fui alcoólatra, porque beber igual eu bebia de segunda a segunda. Semana toda. E aí você falou pra mim que você começou a experimentar cocaína. Aí quando eu fui pra lá, aí eu usava cocaína. Eu usava cocaína só à noite, né? Do programa. Porque aí eu não sentia culpa, né? E aí depois você partiu pro crack. Mas o crack não usava
em programa, essas coisas, não. Era uma coisa mais, sabe, tipo fim de noite que você quer esquecer já. Mas foi uma coisa muito pequena em relação. Agora, o que eu usei muito, assim, o cara que foi mais pra experimentar, já que você já tá ruim, por que você vai fazer? Vamos fazer tudo. Porque quando você tá fazendo uma coisa errada, você quer fazer tudo errado. Porque você fala assim, ó, pra que eu vou fazer isso? Não tem porquê. Então, assim, a crack eu usei sim. Mas, assim, o que me pegou mesmo foi a maconha. Você contou pra mim que eu te perguntei se você teve algumas experiências sobrenaturais e tal. Você falou assim que lembra de situações que você ficou possessa, as pessoas te contaram, por estar vivendo essa vida, por tudo aquilo que talvez possa ter vindo como uma maldição hereditária para tua vida, você começou a viver esse tipo de coisa. Não, umas coisas que ainda hoje, uma das coisas também que eu ainda preciso ainda me perdoar. Eu tô em estado, eu nem sei te falar, pastor, que eu acho que você tem que me falar isso daí. Como que a gente se liberta de algumas coisas, né? Porque tem coisas que você fez, eu sei que a gente tá em fase de libertação. Só que, mesmo assim, ainda dói. Mas eu acho que esse é o processo, né? Ele começa a doer, né? Começa a te mostrar, né? Dói porque você se pergunta, por que você fez isso? Como que você fez isso? Qual o motivo, né? E você me contou que depois disso, você teve uma pessoa que começou a pregar para você. Você falou assim que essa pessoa te conduziu, que foi aquele tempo onde você começou a receber da palavra de Deus. Conta um pouco sobre isso. Você fala na célula? Isso. Ah, tá. Então, nessa viagem toda da minha vida, se a gente for parar, dar um livro, né? Da minha história, né? Isso aí a gente só tá resumindo aqui, né? Então, eu frequentei, eu fui na igreja, batizei, né? Então, eu recebi a palavra, lá em Ilhabela aconteceu o que aconteceu. Depois eu trabalhei 5 anos no centro espírita. Lá em Batatais, trabalhei 5 anos. Aí depois disso, eu mudei de casa, fui pra uma chácara. E nessa chácara, do lado da chácara tinha uma vizinha, e ela fazia célula. Depois de muitos anos, velha já, né? Porque eu tô com 47, então 45 anos. 45, 44, não vou fazer as contas agora não. E aí ela fazia célula, eu falei assim, Onivalda, você deixa eu frequentar? Eu falei assim, mas lógico, né? Era toda terça-feira, às 2 horas da tarde, a gente comia bolinho e tudo mais também. E aí eu comecei a fazer a célula. Menino, eu fiquei 1 ano na célula, toda terça-feira. Aí na igreja, de vez em quando, Canivalda também, que ela me levava, a gente chamava um táxi, né, que ela também não tinha carro. E aí a gente ia na igreja. Ela não ia muito não, por causa também que ela é mais velhinha, sabe? Então a gente ficava mais lá. E aí fiquei 1 ano lá. Eu até lembro que teve umas 3 vezes que eu ministrei lá, né? Tava no mundo, que eu bebia, tudo mais, tudo era errada. Ela falhou, você falou, eu vou fazer. Não veio, tinha filhos, né? Então ela não podia vir, o carro tinha quebrado, não sei o que lá. E aí a gente começou a falar, eu abri a Bíblia, né? Então eu comecei a pegar, né, o sabor pelas coisas. Então, por isso que eu te falei, Deus me colocou ali para isso. Né, para plantar aquela outra semente, né, daquela Bíblia que estava lá, que veio agora. Aí eu vim para Brodowski. Eu vim para Brodowski em novembro do ano retrasado. Novembro. Quando fez 1 ano que eu estava aqui, eu me entreguei a minha vida para Jesus, meu coração para Cristo. Isso, conta para mim, que você falou para mim que o pessoal foi até no sítio, né, para poder fazer um culto ali, né? Foi isso, porque nesse 1 ano que eu fiquei aqui em Brodowski, eu tô aqui, né? Mas que eu vim pra cá em novembro, né, do ano atrasado. E eu pedi pra todo mundo fazer célula. Você me contou. E ninguém fazia. Eu falei, gente, não é possível, né? Cadê? Eu quero, né? Deus lá, não sei lá, não ia. E eu comecei a frequentar, cada domingo eu ia na igreja, mas é por causa de condução, não é por causa que eu queria, não é pulando, sabe? Eu moro num sítio e lá é escuro, eu moro ali em Passerrana, ali não tem iluminação.
Então eu falei assim, eu não tinha, e meu marido, ele era cético, né? Tipo assim, ele era católico, né? Só para enfatizar, hoje você é casada, né? Faz quantos 16 anos? anos, 16 17. anos. Isso. É. E aí, nesse culto lá, Menina, então, e nesse culto aí ele fez esse culto. Aí chegou uma hora lá que eles perguntou, né? Falei assim, quem vai entregar seu coração para Cristo, né? E eu peguei e falei, aí no segundo você pensa muita coisa. Eu falei assim, aí eu falava assim, mas você vai ter que parar de beber? Você sabe, né? Ó, você não vai poder viver pro mundo. Aí eu pensava assim, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Você some daqui, que não te pertence mais não. Eu falei, eu aceito. Aí eu fui, levantei lá, fizeram uma oração em mim, menina, aquilo lá explodiu dentro de mim. Olha, eu vou te falar pra você, tem que sentir, olha, quem não sente tem que saber o que é isso, porque é uma coisa muito forte, né? E aí tá, e o Jô ficou, meu que é o seu marido, ele ficou em pé, porque nós temos 5 cachorros. ele não aceitava muito. Não, tanto que não aceitava, que o dia que foi fazer o culto lá em casa, e eu fui falar pra ele, falou, ó, vai fazer o culto aqui em casa, não sei o que lá. Falou, ó, eu vou sair, eu não vou ficar em casa. Falou, ó, se você não for ficar em casa, então eu também não vou fazer. Falei pra ele. Falei, porque vai vir pessoas aqui que você conhece, e como que eu vou receber pessoas que é parentes seus também? Né? Falei, não tem lógica. Falei, então eu continuo na igreja sozinha, eu já vou mesmo sozinha na igreja, né? Mas até então eu não tinha minha conversão. E na igreja é uma coisa, ter conversão. Era um processo, né? É. Ah, tá bom, vai, pode fazer, não tem problema não. Aí foi. Aí ele ficou no portão. E ele falava que era por causa dos cachorros, mas é mentira, sabe? Queria ficar mais de... Tá bom, a gente foi dormir e tudo mais. E aí a gente foi, ele falou, nossa, foi lindo, né? Foi, palavra de Deus, foi bonito, hein? Primeiro, e ele nunca foi na igreja, viu? Assim, foi a primeira, ele já se converteu de primeira, tipo assim, Teve aquela experiência pessoal ali. Foi forte, porque ele nunca foi numa igreja evangélica, ele nunca ouviu uma pregação, ninguém nunca chegou nele e pregou. Ele nunca foi, como é que chama? Quando a pessoa chega e tenta... Convidado. Ele nunca foi. Nunca ninguém chegou a falar a palavra. Não sei eu que sempre cheguei a palavra nele. Eu sempre enchi o saco dele, né? A palavra. Sempre orei por ele. Pra mim também. E aí você falou que de noite... Como é que... Não, aí de noite a gente... Eu fui dormir. E eu acordei, eu tava assim dormindo. Que eu abri o olho assim, o João tava assim em mim, assim, ó. O olho vermelhinho. Isso de madrugada? Era 4 horas da manhã, porque a gente tinha que vender verdura, né? E ele desse jeito assim, né? Mas eu acordo todo dia porque eu faço marmita pra ele. Então essa hora já é um reloginho já. Falei, o que foi, bem? O que foi? Eu preguei a noite inteira. E o pregar, tipo assim, ele é novo, né? Então assim, ele ficou fazendo oração. Depois eu fui ficar sabendo. E eu falei, mas você tava sonhando? Não tava sonhando, não, tava acordado mesmo. E eu achei que ele tinha sonhado. Não. Ele não dormiu. Ele não dormiu. E o olho dele tava vermelhinho. Olha que interessante, né? Você falou pra mim que sempre procurou pessoas para ir da célula e tal. Até que um pessoal foi, aceitou. E naquela experiência que esse pessoal fez esse culto lá, trouxe um impacto na tua casa. Foi. O impacto nele, né? No Jô, né? Porque assim, eu já tava pega por uma perna por Jesus, né? Então agora o Jô foi com um coração. E o que é o mais bonitinho dele, sabe, é a entrega do dízimo, né? Então, que eu acho tão lindo isso nele, porque no começo, né, ele não queria dar dízimo, aí explicando e tal. Aí a gente fez um acerto aí grande, assim, ó, foi tudo pra igreja. Então, assim, o nosso coração é muito grande. E vendo ele assim, porque eu já sempre fui mais mole, né? Eu sou de Cristo faz tempo. E agora, vendo dele isso, né, é muito forte, é muito forte. Saber que eu tenho um marido agora que não bebe, eu também não bebo, um lar que não tem palavrão, que não, a televisão é coisa de Deus. A gente assiste um jornal, alguma coisa, né, um jornal a gente assiste, mas ali eu ouço pregação, eu ouço louvor o dia inteiro, é muito bom. Você contou pra mim que aí você começou a frequentar aqui em Brodowski, lá em Batatais, Brodowski, Batatais. Então, porque assim, eu frequentava Batatais e frequentava Brodowski, né? E como aí tava já ficando meio cansativo, né? Assim, né? O Jô trabalha chegando tarde em casa, então, tipo assim,
Fantástico, vou ficar aqui em Brodowski mesmo. Aí a gente pegou e eu tava frequentando Brodowski, a metodista, porque eu não queria, quando eu não ia para Batatais, na igreja que eu fui, nas pessoas que me, né, conseguiu a Pessoal da conversão. Assembleia de Deus, você falou, né? Não, ali é Restituição do Último Dia. Assembleia Não, a de Deus. Assembleia é lá do caso de Ilha Bela. Ah, tá. Essa que foi lá em casa é Restituição, esqueci, de Deus, que é grande a palavra. O nome da denominação. Então eu esqueço, Então aí, eu tava indo, porque como a gente ia pra Batatais, eu não queria ficar sem a palavra, né? Falei, não, a gente começou agora, ainda mais o jogo que tava indo, falei, não posso deixar o jogo, né? Então aí, quando eu não ia pra Batatais, eu ia lá. Mesmo quando eu ia pra Batatais, vamos supor, se eu ia pra Batatais de domingo, na quarta eu ia lá no Xande. Uhum. E quando eu não ia, eu ia lá. Ou se eu não ia nenhuma vez na Batatais, eu ia tudo no Xande. Então eu já tava com uma perninha já na metodista, entendeu? Eu já tava, né, puxada pra lá. Aí você contou pra mim que você teve uma experiência muito ruim, que aí você começou a sentir dores no abdômen. Então, você vê, né? Olha como que, graças a Deus, que eu tive essa experiência Esse dentro impacto da palavra. Porque se eu tivesse fora e eu tivesse que procurar Jesus nessa hora, eu já com as bagagens que eu tenho de dor, que eu já te falei que ainda me assolam no coração, imagina eu ter que carregar mais essa. Ter que chegar pra Jesus, olha, Jesus, eu vou na igreja, mas o Senhor me cura. E aí você descobriu, fazendo exames... A dor, tinha muita dor no pé da barriga. Mas a dor, você não tem noção, uma dor muito forte, só quem tem sabe. E aí eu fui na ginecologista. Aí a ginecologista pediu o Papa Nicolau, né? Deu negativo, negócio de câncer, não deu nada. Mas aí ela falou assim, mas a dor não passava, né? Ela falou assim, eu vou pedir um exame lá na Bioclínica, ela foi lá, pediu. Aí o resultado, ela falou assim, essa pontinha branca aqui, não tô gostando dela aqui, né? Eu vou te mandar lá pra Mater. Aí mandou pra Mater lá em Ribeirão Preto. Aí eu fui lá na Mater lá. Aí eu fui lá, primeiro exame você vai, depois você vai depois pra fazer o exame certo lá. Aí ficou uma hora fazendo exame em mim. Aí chamaram vários médicos lá dentro, porque eles queriam ter a confirmação das coisas, como que era, entre eles lá conversa, né? Aí eu fui lá, e o resultado é imediato, você sabe, né? Aí eu fui lá na sala do médico, me mandaram pra lá. O médico ficou quase uma hora lá conversando comigo. Eles são muito cautelosos, sabe? Assim, você até não fica tão assim por causa deles. Houve um preparo para poder te falar. Aí depois no final, tá com câncer, né? E como é que foi para você na hora de ouvir essa palavra, saber que você estava enfermo? Eu falava assim, meu Deus do céu, agora eu virei de Deus e eu tô com câncer. Eu falei, não tô entendendo, né? Tô brincando. Eu falei assim, Senhor, meu Deus, olha só que hora que eu vim receber, né? Isso aqui. Eu chorei. Vamos falar sinceridade com você, eu vou ser sincero. Você pode perguntar para as pessoas ao meu redor que me conhecem, da minha família. Eu chorei na hora, chorei. Doeu. Mas 2 dias depois, até agora, se você me conhecesse ontem com ele, você me viu o dia que eu fui na igreja, você fez oração por mim, da dor que eu tava passando, eu tava com cara de tristeza. Não senti tristeza. Eu senti alegria de estar com esse câncer. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus. Se eu tenho um Deus, eu creio nele. Se ele é um Deus vivo, ele tem o poder de curar, pra que eu ia ficar triste? Pra quê? E outra, se fosse a minha hora, eu ia morrer na glória de Deus. Então, pra mim, seria bom do mesmo jeito. Viver para Jesus, morrer é lucro. E aí você começou a buscar, através da tua fé, a cura. Sim, Você contou pra mim assim que todo momento você sabia do cuidado de Deus sobre a tua vida, do amor de Deus sobre a tua vida e que você tinha que buscar a cura, que Deus ia te curar. Sim, que assim, a partir do momento que eu comecei a ter esse negócio que eu ia na igreja, né, o que acontecia? Foi pela dor que eu senti, por isso que eu te falando que foi pela dor. Me dava essa dor, igual o dia que eu fui na igreja, lá, que você tava lá. Aquela dor, só que não é a dor que eu tava sentindo quando eu procurei o médico. É uma dor, que você não é mãe, né? Então você não teve filho, então não tem como você saber. Mas é uma dor, tipo uma dor de parto. E aí, na hora que começou a oração,
não foi um dia só que eu sinto que eu fui curada. Você falou que sentiu que era um processo, né? Foi em Batatais um pouquinho, foi no Xande, foi aqui na Metodista com você. E isso foi, porque todas as vezes eu senti dor. E é só na hora da oração que eu senti a dor. Então você sentia que era espiritual também, pelo fato de, na hora da oração, acontecer a dor que você contou pra mim que não era uma dor, você sentia que era uma dor de operação de Deus, né? Uma dor que Deus estava operando. Sim, é por isso que eu te falo da dor. Porque aí, na hora que eu sentia a dor da oração, parecia que estava sendo tirada, assim, de pouquinho, sabe? Você sentia, essa dor eu sentia com amor. Eu não sentia aquela dor com dor. Você tá me entendendo? Eu entendi. Na hora que você começou a falar, eu falei, olha que interessante, né? A maneira que Deus estava fazendo o processo. É uma dor com amor. Porque tem aquela dor que você... Vamos supor, você vai na igreja e pede pra Deus, né? Igual eu pedi muito pra Jesus. Eu tive muitas orações da minha sogra, das minhas famílias, né? Dos amigos, das pessoas da igreja. Você, principalmente, né? Que eu vim aqui. Mas na hora que você tem a comunhão com Deus, que você tem um Deus vivo, que você sabe para quem você pertence, e você sente ele, porque era a mão do Espírito Santo. Esse cuidado de Deus e era a mão dele. Porque na hora que doía aqui, você sabe quando você sentia puxar? Aqui, olha assim? só. E essa dor, eu sorria, porque eu sabia que eu estava sendo curada. E era só na hora da oração, então era muito interessante pra mim. Eu lembro desse dia, até o pastor que ele estava pregando sobre o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro quando você foi na frente para poder pedir oração, e aí você falou assim para mim, ó, eu não esqueço disso, falou assim, ó, na hora que o pastor estava orando, eu senti como que se algo assim, ó, entrasse com uma intensidade muito forte dentro de mim, né? E eu tô lutando por uma cura divina de Deus, tal. E na hora eu senti, eu falei assim, ó, Jesus está te curando. Foi muito ainda. Você falou assim, ó, Jesus está te curando e você vai dar ainda esse testemunho. Você falou ainda uma última palavra, mais ou menos assim. Você falou. E aí a gente fez a oração para que Jesus te curasse. Mas por quê? Eu já tinha recebido uma oração. O que acontece? Na hora que eu tava lá, que eu sinto a dor, eu sentia a dor na hora da oração. Na hora que terminava a oração, eu já não sentia mais dor, você tá entendendo? Olha aí. Todas as fases que eu passei pro processo de cura, a dor é só na hora da oração. Na hora que terminava a oração, cessava a dor. Ó, pra você ver como que é estranho e interessante, né? Porque pra mim era estranho, né? E depois você vai entendendo o porquê de tudo isso. E aí, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, vai lá nele, assim, né? Vai lá nele, assim. Não falou, pastor, vai lá nele, assim. E conta pra ele, né? E pede uma oração. Eu falei assim, mas né, você já recebeu a oração ali da pastora? Eu falei, não, mas eu tô pedindo pra você lá falar com ele. Eu quero que você fale pra ele. Mas até então, eu nem sabia que tinha... Não, a gente ainda não produzia essas gravações. Eu achei muito interessante, porque quando a gente começou esse programa... E eu falei assim, eu orando a Deus e Deus dando direção, né? Eu falei, Deus, como que a gente vai fazer? Deus começou a dar direção como fazer. E me veio você na cabeça. Eu falei assim, Deus já estava unindo os propósitos. Por isso que eu vou te falar. Isso. Olha, nossa, tá vendo como que é? E coisas assim, eu não sabia, eu tô falando que eu não sabia. Isso vai fazer quantos meses atrás? Quando que foi? Vai fazer, faz 3 meses, né? Uns 4 meses, né? Uns 4 meses. A gente começou aqui, deve fazer um mês, mais ou menos, então, que a gente começou a produzir esse programa. Você vê como que... Olha a maneira que o Espírito Santo mandou falar com você. Ele falou assim, vai lá falar nele. Não, vai lá, é pra ele, com ele, fala desse jeito. Mas é por quê? Porque já tinha... isso aqui já ia... Deus tinha um propósito, né, na situação. Que coisa, né? Eu achei interessante, porque na hora que você me falou... O Espírito Santo falou muito forte no meu coração, falando assim, ó, ora só para concretizar a cura e fala para ela assim que ela vai testemunhar esse milagre, porque eu curei ela. Nossa, que palavra linda. Você lembra? Concretizar a cura, que palavra e eu lembro que eu falei isso para você, lembro. E a gente deu graça, né, pela cura e tal, e depois eu fiquei sabendo, né, que você tinha sido curado. Quando eu fui receber a notícia, que aí eu fiz a ressonância, eu fiz a tomografia, né, até que tô com os exames aí. Eu fiz a tomografia e fiz a ressonância. Porque eu fiz a tomografia, por que eu fiz os dois? Porque a ressonância tava com a máquina quebrada
E aí falou, não, vamos fazer rápido, porque eles estavam meio preocupados já, Uhum. né? Por causa de pandemia. E vamos fazer a tomografia mesmo. Alguma coisa vai sair. Porque o que eles tinham que fazer? O que acontece? O porquê que eles tinham que, eu estando com o câncer, tinha que fazer a ressonância. Vou explicar o porquê. Muita gente acha, mas por que você tava, por que tem que fazer a ressonância, né? Uhum. Muita essa. Porque para fazer a cirurgia tem que ter a ressonância ou a tomografia, para saber se está com metástase, como é que chama? Desculpa. Agora... Quando cresce. Sim. Tipo assim, vamos supor, o útero é aqui. A ressonância, quando é feita, se tiver só, igual eu tava com um tumor, o câncer do tamanho de uma laranja. Olha. O tumor. Tamanho de uma laranja, do lado esquerdo. O meu câncer estava do lado esquerdo. Então, a ressonância, ela é feita para ver se está com mestase, acho que é mestase. Para ver se está em outros órgãos, perto do... Se está enraizando em outras partes do órgão. Se estiver enraizando, filho, entendi. Aí já era. Além de sempre é só Deus na causa, é mais só Deus na causa e mais. Uhum. Aí você tem que... Porque se ela enraiza, aí vai, né? E se enraiza, não pode tirar o câncer. A laranja vai ter que ficar ali. Ele fica maligno. Porque... E outra, se fosse... Mesmo que tiver... Vamos supor... Não tinha câncer nenhum mais. Mas se tivesse esse câncer ali... E não tivesse a metástase... E tirasse, eu ainda teria uma chance. Uhum. Né? Mas Deus é tão bom que não deixou nem a laranja ali. Tirou tudo. Não tinha nem metástase, nem laranja, não tinha nada. A gente vai mostrar depois as fotos do antes, do exame e o depois. Uhum. Mas eu queria encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Uhum. A respeito de cura, de fé, de Deus, de confiança. Porque a gente não vai falar de todo... Você me contou uma história aqui que dava para escrever um livro, né? A gente só fez um resumo muito rápido. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Se falasse do amor de Jesus, o que ele fez na tua vida e a vida que você está tendo hoje. Olha, eu cresci em todos os sentidos da minha vida, né? Eu cresci espiritualmente, eu cresci com prosperidade também dentro de casa. A minha casa já não é mais a mesma, as coisas que eu tenho já não é mais a mesma. Antes eu era ajudada, hoje eu tô ajudando. Você falou pra mim que você tem um marido muito bom hoje, né? Maravilhoso, maravilhoso, perfeito. E a gente, depois que a gente se entregou junto para Deus, eu e ele, é uma forma muito grande. O que é conhecer Deus? Conhecer Deus é você se entregar. É você não ter medo, é você não duvidar. Você entendeu? Porque fé, você não precisa ver. Você tem que sentir. Você tem que acreditar. Fé é acreditar é fé. Né? E a partir do momento que você... E não só a fé, mas a partir do momento que você sabe que Jesus e Deus existe, o Espírito Santo, nada mais importa. A fé já vem junto. É uma sacola. Glória a Deus. Você entendeu? Porque elas andam juntas. Porque se você tem Deus, você pode ter fé. Mas se você não tem Deus, você não tem fé. É igual as pessoas hoje. Desculpa, eu não tô querendo falar das pessoas. Mas assim, eu gosto muito de falar isso. É uma frase minha, né? Ninguém pode pegar essa patente mais. Se você tem... Se existe a Bíblia, a Deus, porque existe uma Bíblia. Se existe uma Bíblia, porque existe Deus. Como alguém pode não confiar na palavra que tem dentro da Bíblia se acredita em Deus? Pensa bem. Tem pessoas que querem falar com você... ao ser autoritário a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus está na Bíblia. A Bíblia é Deus, Deus é a Bíblia. Então você não pode ir contra as palavras de Deus. Então, leiam a Bíblia. Religião é Bíblia. Que se você tem a Bíblia, você vai procurar um lugar, um tempinho para você orar, que é gostoso ter comunhão, né? Mas a Bíblia é o começo de tudo, né? A Bíblia, porque na Bíblia você consegue começar a orar. Ela te dá vontade de fazer você orar, porque o Espírito Santo está ali dentro. É muito forte. Porque a Bíblia, ela é o Espírito Santo. Não tem como. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Viva, ela é um sopro, né? Ela é um sopro dentro da gente.
Você respira assim, e você entra dentro da palavra, quando você começa a ler os livros da Bíblia, é cada livro mais lindo do que o outro, né? Eu tô lendo ela, Deuteronômio, né? Então, assim, eu já li outras partes, né? Mas eu comecei agora, eu tô do começo, tô lá, mas agora eu comecei também na parte da Novo Testamento. Então, você começa a ler a Bíblia assim, você fala assim, não, esse aqui é bom demais, o outro não vai ser igual esse, não vai. Na hora que você chega lá, não é possível, esse é melhor do que o outro, mas como é que é? O outro é melhor do que eu? Não sei mais, porque todos são bons, cada um você tem um aprendizado, cada um você tem cada um, igual a minha mãe mesmo. A minha mãe, não sei se dá tempo de eu falar rapidinho o negócio Pode da minha falar. mãe aqui. A minha mãe, eu não fui criada com a minha mãe, eu fui criada com uma família que eu achava... Você me contou, né, que até hoje você tenta essa aproximação com ela. E então, porque como eu falei, como é coisas de outras, fala, difícil aqui o negócio, maldição hereditária, né? Uhum. Fala, né? Então, assim, a minha mãe, ela se prostituiu, eu me prostituí. A minha mãe foi alcoólatra, eu fui. Entendeu? A minha mãe passou fome, eu passei. Minha mãe viveu na rua, eu vivi. Olha só. Minha mãe perdeu um filho, com 13 tiros. A maldição acabou que nem mim. Glória a Deus. Deus. Que eu cortei. Glória a Deus. A mãe da minha mãe perdeu um filho. E foi de acidente. Você pode ver que é tudo acidente. O meu filho mais velho sofreu um acidente de moto. Quase morreu. Foi quando eu tive meningite. Eu tive meningite. Muita coisa às vezes não curou. Eu fui levada várias vezes à terra. Só que Deus falou pra mim assim, ó. Eu te levo várias vezes. Eu deixo o diabo te levar várias vezes no buraco, mas lá no final quem te tira sou eu, porque eu sou o teu Deus. Olha só, você contou pra mim que hoje a tua mãe olha pra você, tua mãe biológica. Não, tá escutando, isso foi ontem que eu vim aqui hoje, acho que Deus mandou pra mim aqui hoje. Eu e minha mãe nunca fomos assim, sabe? Só que a Muito gente próximo. tenta, mas é por causa dessas coisas de família, hereditária, maldição. Então eu cortei muita coisa já, graças a Deus tá tudo livre. E aí ontem minha mãe me ligou, falou assim pra mim assim, ó, filha, eu tô vendo, ela não sai de casa por causa, né, da epidemia. Eu tô vendo umas coisas aqui que ela assistia só oração, assim, da católica, né? Não falando nada. Aí ela falou assim, a mãe tá vendo agora as coisas aqui da religião que você é? Ela fala desse jeito, né? E você sabe que eu tô adorando? E é umas palavras diferentes, né? É forte a oração, assim, não sei o que lá. Falei, mãe, ó, faz 14 ou 15 dias hoje que eu tô assim. Falei, que bom. Olha que eu tô vendo o jeito que você tá, eu quero ficar igual. Olha que lindo. Né? Muito lindo isso. Eu falei assim, mas você tá brincando. Ai, me arrepia. Isso foi ontem, viu? Ela falou assim, é verdade. Aí eu também tava assistindo um negócio de Moisés na televisão lá. E aí o Moisés foi lá falar com Deus, na hora que ele voltou tudo iluminado, sei lá, tudo carro resplandecente lá, ela falou resplandecente, né? Ele veio todo resplandecente com uma luz assim, ó, e quebrou as coisas lá. Ele ficou bravo que tava idolatrando um bezerro de ouro. Agora eu também eu fiquei com medo desse negócio de idolatrar o bezerro de ouro. Então, né? E assim começou a conversar, Aí comecei a falar as coisas pra ela. Ai, não sei o que ela fez. Então, ó, a senhora tá me dando a liberdade de falar. Não, por favor, filha, me ajuda. Eu quero ser salva e eu quero também salvar a Juliana, que é minha irmã, Olha, sabe? que benção. Ó, a minha mãe abortou 9 filhos. 7 a 9 filhos. Ela abortou. Não, diz ela que ela não tinha noção do que era, sabe? Eu tô te falando o que eu tô ouvindo. A minha mãe, ela já fez muita coisa errada. Coisas assim, mas ela sofreu muito também. Uhum. Ninguém entra nesse lado, né, sem ter Ela passado foi estuprada. Não, ela foi mesmo estuprada. Assim, eu fui tentada de estupro. Você me contou. Né? Eu fui tentada de estupro. Isso não foi uma vez, né? Foram 3 vezes, né? Foram 3 vezes. Só que a primeira e a terceira foi a última. A primeira foi por causa que eu achei que na verdade, eu não fui tentada de estupro fisicamente, mas emocionalmente eu fui. Uhum. Porque era 7 horas da noite, 6h30. Você tá ali, o homem tá te carregando, tá com você aqui em cima, né? E você com um borna na cabeça, ele te levando no meio do cafezal.
Então eu fui emocionada. Isso porque meu pai que me criou morreu depois disso, viu? Exatamente. E na hora que ele descobriu, que me levaram para casa, depois ele deu derrame nele, ele ficou internado, o segundo derrame nele ele morreu. E hoje a sua mãe, então, tá tendo essa. Vocês têm se identificado Onde? Mas não, isso é tudo ótimo, isso é tudo novo. Isso aqui era porque eu tinha que falar hoje. Deus foi o Espírito Santo que tocou tudo isso daí. E o mais gostoso, que eu falo que quem faz as coisas é Deus, né? Mas a gente sente um pouquinho, fala assim, eu não tenho que agradecer com nada. A gente não tem que agradecer com nada. Mas a gente tem que ser feliz de ser lembrado que a gente está fazendo alguma coisa. Porque as pessoas têm, eu vejo muito assim, os crentes falando. E eu acho que não concordo em algumas coisinhas assim. Tipo assim, ó. Não sou eu, é Deus. Eu tenho certeza, é Deus que faz. Mas Deus tá te usando, carola. Deus tá te usando. Glória a você. Você tá ali. Se Deus tá te usando, é porque você também tá sendo usada por Ele, para as pessoas verem que você tá mudada. Você tá levando gente pra luz, pra Cristo. Que gostoso. Eu falo, olha, eu consegui converter 3 pessoas. Não é grande pra você, é grande pra Jesus, mas as pessoas têm que saber que você tá sendo firme. E a pessoa tem que crescer como você. questão de honra, né? É gostoso. Você fala, nossa, você conseguiu converter? Eu não, foi Jesus. Mas eu tive, né? Mas por quê? Deus te deu essa oportunidade. Se eu tô aqui agora falando pras pessoas, porque Deus me deu essa oportunidade, deu essa abertura. Ele falou, não, você vai lá e você vai ter testemunho. Se eu passei tudo que eu passei hoje, e eu fui nas igrejas e eu não tive, você viu, eu fui toda vez cortada nas igrejas. Porque eu tinha que passar pra sentir dor. A gente tem que sentir dor. Por que a gente não tem que sentir dor? Qual é o motivo da vida se a gente não tem que sentir dor? E na hora que a gente for pra glória de Deus lá, vai chegar lá que jeito? Com as unhas feitas? Não, tem que chegar machucado, esfolado. É um processo. É gostoso. É gostoso você saber As se foi pessoas, esfolado. quando a gente lê aquele texto que Jesus fala assim, ó, toma sua cruz e anda comigo, né? As pessoas acham que vai ser mil maravilhas, né? E não é isso, né? A questão de carregar a cruz também é pagar o preço, é sofrer, passar por situações, provações, né? Ser aprovado. Por isso, quando eu tive o câncer, eu fiquei feliz. É uma coisa estranha. Você pode perguntar, por isso que eu tô te falando. Porque eu peguei a cruz, esse dia eu carreguei com ele. Glória a Deus. Entendeu? Eu falei, não, essa cruz eu carrego sim. Porque as outras eu carreguei chorando, essa eu vou carregar sorrindo. Você melhor, queria te agradecer pela participação. Eu creio que vai ter outras vezes que você vai voltar aqui, a gente vai gravar. Eu quero continuar vendo a sua história. O tempo, assim, passou assim, muito rápido, mas foi só um resumo, né? Mas eu queria te agradecer pela participação. Eu que agradeço, em nome de Jesus aí. Obrigada a vocês todos aqui por me receber com tanto carinho, assim. Amém. É muito bom. E falar de Deus é bom, que você não quer parar, né? Não, e o teu testemunho de vida é muito forte, santifica a gente. Nos dá estrutura, assim, para continuar batalhando. Ainda porque não sabe da minha metade, tem muita coisa ainda aí, né? O negócio é... Queria agradecer a todos que ficou com a gente nesse tempo, né? Que esse testemunho te edifique em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique com Deus.